fluorescente. Não põe, porque é a live. Simone, Lucas, a Madalena, a Ieda, oi Ieda, Juju, Ieda, fico muito feliz que você esteja aqui, porque eu sei que você dorme cedo, que a gente conversou sobre isso. Obrigada, querida, obrigada pela sua presença. Oi, Mada, Daniel, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Heloísa Pereira. Olá, boa noite. Hoje eu vou poder acompanhar a live. Qual é o seu nome? Que aqui tá Memory is Media. Beijo, Ieda, beijo. Fico feliz que você esteja aqui. Mesmo com os meus aparelhos, né, Ieda, que você tem agonia. Gianfranco. Boa noite, Gianfranco. TDAHzinho também, Gianfranco? Tudo bem, Daniel? Klaus. Espero que vocês gostem da live de hoje, né? Sobre organização, é um calcanhar de Aquiles. Sorrindo para você, Ieda. Sorrindo, Ieda, sorrindo. Vamos chegando para a gente começar a live de hoje. Já começo com as perguntas, hein? Quem é que tem dificuldade aí com organização? Mago. Não sei se é menina, é uma criança. Oi, Marcinha. Por que, Ieda? Bobagem, Ieda. Tudo bem, Márcia? Vânia. Então vamos dar início, gente. Vamos dar início, que a hora passa. E espero a Lana. Daniel nem responde. Então vamos lá para a gente conversar bastante aqui. A Juju tá por aí, ela tá com o grupo dela de faculdade, mas ela dá o apoio dela. Daniel diz que nem responde se tem problemas com organização. A Márcia diz que sim, eu tenho muita. Então vocês vão gostar de hoje, tá? Vamos lá. Então, boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, meus novos TDAHzinhos. Quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, eu trabalho com pessoas, né? O meu público-alvo é exatamente vocês, meus queridos TDAHzinhos. Eu trabalho como profissional de organização, para alguns é personal organizer, e também um trabalho de coaching, mentoria para pessoas com déficit de atenção. E também já quero compartilhar com vocês que a Tamara, minha filha, que também é uma TDAHzinha, ela tem agora o perfil dela no Instagram, que é o Tatabita. E a Tamara tem um jeito todo peculiar, todo diferente dela realmente falar sobre o déficit de atenção, sobre ela sente na pele o que é o déficit de atenção. Então, quem quiser segui-la, quiser acompanhá-la, é @tatabita. E ela tem agora, a Tamara tem uma característica muito grande, que é, como todos vocês, extremamente criativos. Ela escreve maravilhosamente bem, desenha muito bem, e ela passou a criar planners. Por quê? Devido à dificuldade dela achar um planner adequado para o cérebro dela com o TDAH, de criar as coisas, da maneira que ela enxerga as coisas. Então, quem tiver interesse, não deixem de ver realmente o planner da Tamara. Não é nada caro, mas é uma maneira muito boa de vocês realmente começarem a se organizar, a criar uma estrutura, a criar uma rotina, que são coisas fundamentais na vida de
todo TDAHzinho e toda TDAHzinha. A Márcia botou aqui, hoje eu usei a dica da Juju. Quando estava arrumando o quarto, anotei um caderninho as coisas que estavam mudando de lugar e deu super certo. Obrigada pela dica. Tá. Corujinha. A Vana falou, já gostei. E foi você, né, Vana, que perguntou? Hello, qual o tema de hoje? Hoje é sobre organização, Vana, e perfeccionismo. Então, são duas coisas que a organização é a dificuldade de toda pessoa que tem déficit de atenção e o perfeccionismo é uma coisa que está sempre presente na vida de vocês que têm TDAH. Então, primeiro dizer que o perfeccionismo é uma coisa inútil, né? A gente querer pautar a nossa vida em cima da perfeição, primeiro porque perfeição não existe. Então isso vocês vão aprender aqui exatamente na live de hoje, como é que vocês vão entrar em ação para aprender a se organizar, ok? Então, vamos lá, gente. Por mais que não se perceba facilmente, muitos desafios relacionados ao ato de organizar em uma pessoa com TDAH decorrem do perfeccionismo. Sim, como eu acabei de falar, o perfeccionismo está sempre presente, sempre colado com vocês. E tem, lógico, tem as suas explicações de todas as coisas que vocês ouvem desde criança, todos os comentários, todos os rótulos, tudo aquilo que vocês acabam construindo pensamentos irrealistas sobre si mesmos e como vocês devem proceder, como vocês devem agir, achando que vocês precisam ser perfeitos para serem reconhecidos. Então a gente tem que derrubar com essa crença, que é exatamente essa crença comum e aprendida. Vocês aprenderam isso ao longo da vida de vocês, de que as coisas devem ser feitas impecavelmente, quer dizer, vocês não podem errar. E isso realmente acaba com vocês, destrói todos vocês. E claro que manter esse nível de exigência torna-se um padrão impossível de atingir e que, consequentemente, deixa muitas de vocês com as casas desarrumadas, as finanças descontroladas e muitas vezes os cronogramas de vocês, a famosa to-do list, ela é exaustiva, é uma coisa assim irreal, uma coisa que é impossível de ser executada. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. A organização, ela é uma habilidade, não é uma característica. Então, para quem tem TDAH, é importante lembrar que estamos falando aqui de algo que se aprende. Então, falando de um cérebro com TDAH, nós sabemos que o déficit de atenção é um transtorno neuroquímico onde existe a falta de uma substância dos neurotransmissores, um deles é a dopamina, a norepinefrina, que acontece aqui no córtex pré-frontal. Essa região do cérebro, o córtex pré-frontal, estão as habilidades, estão exatamente as nossas funções executivas. É como a gente lê, como eu leio, como eu estudo. É o CEO de uma empresa. Então, essas funções executivas, organização, planejamento, gerenciamento do tempo, tomada de decisões, o controle das emoções, vocês terem os freios, tudo isso está exatamente aqui. E é exatamente por isso que a organização é um grande desafio para todos vocês. Não é só para as mulheres, é também para os homens. Então, isso vocês precisam entender que sim, está relacionado com déficit de atenção. Vocês podem aprender? Com certeza, mas de uma maneira amigável para o cérebro de vocês. Não é a maneira, principalmente isso, eu quero deixar isso muito claro para vocês. A maneira tradicional de organização não funciona para vocês. Então, esse é o detalhe crucial na vida de vocês. O que os outros acham, o que os outros muitas vezes sugerem, e muitas vezes sugerem porque querem ajudar, não vai funcionar para vocês, porque é preciso levar em consideração os sintomas do déficit de atenção
para que vocês aprendam essa habilidade que é a organização. Então, é bem provável que esse seja um dos maiores desafios de todas vocês que estão aqui, de todos vocês que estão aqui. E parece simples, certo, né? Assim, você dizer, vamos organizar, parece que é uma coisa assim, para os outros é simples e para vocês não é. E não tem problema algum que no momento organizar seja um grande desafio. Por quê? Volto a repetir, porque vocês podem aprender. Então tenham calma, que é uma habilidade e vocês podem aprender. Na realidade, a organização ela está presente em qualquer aspecto das nossas vidas. Mesmo quem não tenha TDAH precisa se organizar. E para vocês que já têm essa dificuldade, é fundamental que vocês realmente aprendam a se organizar. Porque se a gente for pegar a roda da vida, onde você divide em várias áreas, seja a sua casa, sejam as finanças, seja a sua vida familiar, a sua vida com os amigos, seja você praticar exercícios, cuidar da sua saúde, se você não consegue se organizar, você não vai conseguir gerenciar essas áreas da vida que eu estou falando. Alguma coisa realmente vai te deixar numa situação muito embaraçosa, muito complicada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Juju está falando. A Luísa, meu quarto está totalmente bagunçado. O João, escrever no caderno me ajuda a me organizar. O dia que não tenho que organizar é feriado. Tudo isso, escrever no caderno é uma grande estratégia, João, uma grande estratégia. Só que assim, gente, quando eu falo sobre TDAH, é muito interessante que vocês tenham em mente, é importante que vocês tenham em mente que ninguém muda da noite para o dia. Então vocês não vão se tornar uma pessoa organizada em uma semana. Vocês não vão se tornar uma pessoa organizada em 2 semanas, em 1 mês. Organização envolve se exercitar, entrar em ação com aquela ação que vocês estipulam para vocês e vocês tornarem isso um hábito. Quando eu falo que vocês precisam mudar os hábitos, mudar os comportamentos de vocês, é exatamente isso. Não vai ser fazendo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes que vocês se tornarão pessoas organizadas. A partir do momento que vocês entendam como os sintomas do TDAH, do seu TDAH, interferem na vida de vocês, vocês vão desenvolvendo as estratégias e as soluções que serão amigáveis para o cérebro de vocês, mas é necessário exercitar. Mas para exercitar, vocês precisam aceitar que é necessário mudar, porque ninguém muda da noite para o dia, e que vai exigir de vocês, sim, um esforço nesse sentido, de vocês praticarem alguma coisa. Sempre o exercício, quando eu digo exercício, que é a prática deste novo hábito que vocês estão inserindo, eu comparo muito como o exercício físico. Vocês vão e contratam um personal trainer que vocês querem mudar o corpo de vocês. Vocês querem ter mais perna, querem ter mais braço, querem ter mais bíceps, querem ter barriga tanquinho. Aí vai o professor e passa uma série para vocês. Vocês veem o professor no máximo 3 vezes por semana. E vocês têm um compromisso, porque esse é a proposta de vocês terem alguém como guia, para vocês exercitarem, vocês entrarem em ação para vocês terem os resultados que vocês desejam. Caso vocês não façam, caso vocês faltem às sessões, aos treinos que são propostos, vocês vão ter os resultados, vocês vão ter as mudanças? Claro que não. Então, é a mesma coisa com a organização. Uma vez que vocês aprendam, que vocês estejam desenvolvendo um novo hábito, vocês precisam exercitar esse novo hábito, porque senão nada acontece. Então, por que tantos adultos com TDAH
falham em procurar a ajuda que precisam para se organizar e alcançar uma vida mais simplificada. Aí é que entra o tema da live de hoje, que é o déficit de atenção, a organização versus o perfeccionismo. Acreditem ou não, é uma questão de perfeccionismo. O que geralmente passa na sua mente é que você não pode fazer apenas o que é necessário para ficar um pouco mais organizado. Isso não passa assim na mente de vocês, não, eu vou fazer um pouco, eu vou estipular uma meta pequena, que aí eu consigo organizar tal área, tal espaço, mesmo que seja minimamente, vocês não pensam dessa maneira. Vocês acreditam que precisam fazer de uma forma onde tudo precisa ficar perfeitamente organizado. Esse é o padrão mental de vocês. Só que esse padrão mental, ele só te prejudica, pois você acaba não entrando em ação. É exatamente o que eu estou falando. Aí é que entra o perfeccionismo, porque lembra quando eu falo para vocês o padrão black and white thinking? É exatamente isso, é o padrão 880, preto e branco, ou é tudo ou é nada. Aí vocês olham aquela bagunça, vocês se deparam com um bando de coisa para fazer, uma pilha de papéis, aí vocês pensam assim, gente, se eu não fizer tudo, eu realmente não vou fazer nada. Vocês não conseguem ajustar o padrão mental de vocês. Vocês podem começar pequeno, sim. Criar metas pequenas, realistas e alcançáveis, principalmente isso. O Fernando já botou, verdade mesmo, não entra em ação. Eu tenho certeza disso, porque parei de fazer aquarelas. Fernando, concorda, é muito louco isso. João, tem uma hemiparesia no lado direito. Se não me exercitar, esse lado do corpo fica mais fraco. Exatamente. Então, é saber ajustar tudo isso que eu estou falando, criar principalmente metas pequenas, tá? Então, o perfeccionismo, ele entra exatamente aí quando vocês adotam esse padrão mental. Então, não existe, primeiro, gente, organização, principalmente uma pessoa com TDAH. Não existe perfeição, não existe organização perfeita. Por quê? Porque quando vocês entendem o funcionamento de vocês, quando eu falo funcionamento de vocês, é uma mente com TDAH. Então, nós vamos levar em consideração, na hora de organizar, como é que vocês processam as informações, como que a maneira de fazer o como para vocês vai ser muito mais fácil. Então, digamos assim, vocês têm um armário e a maioria de vocês, a maioria das pessoas do TDAH, que tem TDAH, é extremamente visual. Então, vocês têm a tendência de o que vocês não enxergam, vocês não lembram, vocês não veem, vocês não lembram e vocês não vão acessar. Então, as coisas precisam ser visuais. Quando você já se conhece, quando você já tem essa percepção, você não vai organizar as suas coisas de uma maneira onde tudo está intocado. As coisas precisam estar visualmente expostas, claro, né? Vocês precisam enxergar as coisas que tem para que vocês lembrem, aí entra a memória, e para que vocês acessem, quer dizer, para que vocês usem. Se tudo estiver escondido, se tudo estiver realmente bagunçado, vocês não vão ver, vocês não vão lembrar e muito menos usar, entendeu? Então, isso todo mundo é assim? Claro que não, claro que não. Cada pessoa com o seu TDAH vai ter uma resposta dos seus sintomas. Então, esse é o primeiro passo, vocês se conhecerem como vocês funcionam. Primeiramente isso. Então, não existe organização perfeita. A organização para vocês precisa ser eficiente e não perfeita. E como a vida é cheia de caprichos, as estratégias de organização, muitas vezes que funcionam bem hoje, amanhã, dependendo do estilo de vida que vocês estão adotando, das demandas da vida, já não vão servir mais. E vocês terão que realmente reestruturar, remanejar, fazer de uma forma diferente.
Vocês estão acompanhando, eu estou falando muito rápido, estou jogando muita informação para vocês. Deem um ok. Se tá bom ou se vocês ficaram com alguma dúvida. Tô só dando uma pausa para minha voz. Tô sentindo que ela tá... Que bom, Fernando, que bom que você tá gostando. Então, eu vou explicar um pouquinho, que eu não quero entrar no campo para falar sobre o perfeccionismo. Se vocês depois quiserem uma live, eu falo sobre isso. Mas eu vou explicar um pouquinho o que o perfeccionismo tem a ver com o TDAH. Porque muitas vezes vocês não conseguem enxergar isso, vocês não conseguem enxergar que a procrastinação, a inação, vocês estarem empacados tem a ver com o perfeccionismo. Então, TDAH e perfeccionismo parece que não tem nada em comum, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Por quê? Porque enquanto o perfeccionismo envolve você enxerga uma pessoa, é uma pessoa que se prende aos detalhes para descobrir as falhas, né? A pessoa perfeccionista, assim, ela foca nos detalhes, exatamente naquele ponto que ninguém enxerga para ver a falha, e o perfeccionista enxerga exatamente aí. Sendo que a pessoa com TDAH, a falta de atenção aos detalhes é um sintoma clássico do TDAH. Então, como é que o perfeccionismo tem a ver com o TDAH? Mesmo assim, o TDAH e o perfeccionismo costumam se unir para causar todo tipo de caos na vida das pessoas. O que faz do TDAH e do perfeccionismo uma dupla desastrosa é que o perfeccionismo ele pode exacerbar muitos dos efeitos negativos dos sintomas do TDAH. Vocês entenderam? Então, você sabia disso? Que exatamente o perfeccionismo acaba exacerbando os sintomas negativos do TDAH. Então, imagina, a pessoa que já tenha a dificuldade de se organizar e ela tem o perfeccionismo. Então, toda pessoa com TDAH é perfeccionista? Claro que não. Nada é regra. Não existe, nada é fechado, mas isso é uma coisa muito comum realmente nas pessoas com TDAH, o perfeccionismo estar presente. Então vamos considerar as seguintes maneiras que os sintomas do TDAH podem afetar a vida das pessoas. Vocês levam mais tempo para concluir as tarefas, vocês costumam procrastinar, vocês têm uma maneira ineficaz de gerenciar o tempo, porque é uma função executiva. Para vocês, o tempo é o agora e o não agora. Então, vocês terem a percepção da passagem do tempo, isso é uma grande dificuldade para vocês. E lógico, né, consequentemente, uma pessoa que tenha dificuldade em perceber a passagem do tempo, muitas vezes ela vai fazer uma tarefa e ela acredita que vai despender determinado tempo e acaba levando mais, ou então não necessita de todo aquele tempo. Então, isso são as maneiras onde o TDAH está presente e que afeta a vida de todos vocês. E outra é que vocês têm o costume de iniciar uma coisa e não terminar. Ou então vocês iniciam várias coisas ao mesmo tempo e deixam todas essas coisas também inacabadas. Tudo isso que eu estou falando, gente, pode ocorrer como resultado do déficit de atenção, da falta de motivação, a autorregulação e organização que acompanham o TDAH. Mas o perfeccionismo, aí é que entra o perfeccionismo, ele pode piorar todas essas coisas, piora muito mais. Então, o perfeccionismo pode levar, sim, alguém já falou aí sobre a procrastinação, pode levar à procrastinação ou à não conclusão de projetos. Por quê? Porque as pessoas, vocês acabam ficando desencorajados
pelos seus próprios padrões. Então, aí é que entra a mudança do padrão mental. Vocês, a partir do momento que vocês começam a pensar num padrão muito alto, nessa exigência que vocês têm consigo mesmos, vocês não vão alcançar esse padrão. Por quê? Porque a perfeição não existe. Então, digamos assim, uma pessoa que tenha uma monografia para entregar e ela tem um prazo, ela vai procrastinar a entregar, seja um projeto, qualquer coisa de trabalho, de estudo, digamos. Essa pessoa ela vai procrastinar, por quê? Porque o padrão de exigência dela, o padrão que é perfeccionista, ela não pode entregar uma monografia caso não esteja perfeita. Essa monografia algum dia vai estar perfeita? Não. Mas cada vez que ela faz, ela não consegue concluir tal trabalho, tal pesquisa, seja lá o que for, tal tarefa, porque o padrão dela é inatingível e ela acaba procrastinando e não entrega o trabalho no tempo devido. Então, ela fica presa pelos seus próprios valores, pelos seus próprios padrões impossivelmente altos, eles são inatingíveis. Ou então, a pessoa ela fica envolvida em detalhes, ela acaba entrando num padrão que a gente fala que é o microfoco. Existe o macrofoco, e existe o hiperfoco e o microfoco. Que eu vou dar um exemplo qual é. Isso aconteceu uma vez com a Tamara, minha filha, que eu pedi, ela foi organizar, ela tem dentro do quarto dela uma cama que tem um baú, onde nós guardamos fotografias, nós guardamos, organizamos os casacos que são pesados, coisas que nós não acessamos com frequência, então eles ficam no baú. E quando ela foi reorganizar esse baú, porque eu pedi para ela tirar algumas coisas, a Tamara, em vez de se ater à tarefa que foi dada, ela foi fazer o quê? Ela pegou a caixa de fotografias e foi organizar as fotografias. Ela entrou num padrão de microfoco e ela acabou deixando de fazer a tarefa que ela deveria fazer, porque ela entrou nesse padrão. Então, ela se prendeu a um detalhe que naquele momento não era o mais importante, não era o relevante. Ela deveria organizar o baú num todo, ela se prender ao macro e ela se ateve a um detalhe. Então, acaba envolvida em detalhes, estendendo o tempo necessário para concluir tarefas e sabota a capacidade da pessoa de estabelecer a quantidade certa de tempo para diferentes atividades. Então, por que o perfeccionismo é um companheiro frequente de uma pessoa com TDAH? Dizer que o perfeccionismo piora os sintomas do TDAH explica, sim, o que o perfeccionismo faz, mas não de onde ele vem, ok? E eu vou listar, assim, algumas razões pelas quais muitas, mas não todas, pessoas com TDAH têm tendências perfeccionistas. Então, vamos dizer algumas razões. Antes de eu dizer algumas razões, deixa eu olhar aqui vocês. Não sei se a Juju está ótimo, sim, está ótimo. Capricho, está ótimo, ok. Entre agora. João, sua voz é muito boa e agradável de ouvir. Obrigada, João, obrigada. Em princípio, pode ser incoerente, mas faz sentido sim. Paralisia, não sabia, imaginava assim, fico doida. Mas acho que as duas características juntas é um caos. Exatamente, né, Daniel? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Acaba exacerbando os sintomas e atrapalha muito, sim. Ana Paula, me apego aos detalhes, não concluo, mais sou lenta, exatamente, para mim é isso tudo. Se eu estiver num ambiente desorganizado, eu travo. Eu não concluo, faço mal feito. Exatamente, Gianfranco, sim, ajuda muito. O tempo é um problema.
já iniciei 5 faculdades, sou muito devagar e não presto atenção em fazer as minhas coisas. Gente, tudo isso, a questão de ser lento ou ser rápido, lógico que nós podemos sim mudar esse ritmo, principalmente quando você passa a gerenciar o tempo, entendeu, João? Então, digamos assim, porque isso tem a ver sim com perfeccionismo, a questão do ser lento, a questão do ser metódico, isso é um traço sim do perfeccionismo, porque você precisa fazer daquela maneira para você funcionar. Só que em determinadas situações você precisa realmente acelerar. Você pode até treinar isso, João. É um treino, você botar um timer, você cria um desafio para você começar a exercitar determinada tarefa de uma forma diferente, de uma maneira mais rápida, caso você queira. Agora, se for confortável para você fazer as coisas de uma maneira mais lenta, não tem problema algum também. O importante é que você não fique ouvindo exatamente as críticas alheias pelo seu modo de ser mais lento. E isso realmente pode acabar entrando... vocês ficam em choque por isso, porque vocês têm o feedback das pessoas. Você é muito lenta, você é muito lerda, você é muito devagar, faz as coisas mais rápido. Mas se for a sua maneira de fazer as coisas, você precisa aceitar que essa é a sua maneira e não ficar dando ouvido exatamente para os outros e querer se adaptar aos outros. Você tem que se adaptar à sua maneira de ser, entendeu? Então vamos lá, gente. Algumas razões pelas quais muitas, mas não todas, pessoas com TDAH têm tendências perfeccionistas. Então, a autorregulação que é prejudicada. Então, existem os déficits, que a gente sabe, nas funções executivas. Isso é uma característica do TDAH. Então, quando vocês têm problemas, vocês têm dificuldades para planejar com antecedência e monitorar o seu próprio comportamento, vocês acham mais difícil saber qual a quantidade de tempo que vocês vão despender, qual o esforço que vocês vão envidar para colocar algo em prática. Então, o que acontece? Vocês continuam fazendo dessa maneira até que saia perfeito. E isso tem a ver com a autorregulação. O que seria essa autorregulação? É fazer exatamente esse trabalho de fazer, gente, não, eu vou me autorregular, eu sei que eu não posso adotar esse padrão perfeccionista, então eu vou quebrar esse padrão e vou fazer de uma maneira que eu possa concluir. Mas como vocês têm essa dificuldade em gerenciar o tempo, em perceber a quantidade de esforço, de trabalho que vocês vão envidar, vocês adotam esse padrão do perfeccionismo. E existe também o perfeccionismo como mecanismo de enfrentamento, é como vocês enfrentam determinadas situações. Então, assim, as pessoas com TDAH, elas tendem a crescer sendo informadas, informadas em que sentido? Vocês estão sempre ouvindo o quê? Qual é a fala que vocês ouvem com frequência? Que vocês devem se esforçar mais. E que vocês precisam prestar mais atenção aos detalhes. Porque você é distraída, você não presta atenção. Então vocês ficam ouvindo essas frases desde pequenos. Então vocês perguntam por que cometem tantos erros descuidados. Então resolvem que precisam ser o quê? Quando vocês ficam ouvindo essa fala o tempo todo, você é descuidada, você não presta atenção aos detalhes, você é isso, você é aquilo, é o tempo todo ouvindo essas frases. Vocês acreditam que vocês precisam ser o quê? Eu preciso ser mais perfeita. Eu preciso fazer as coisas de uma maneira perfeita. Eu preciso ser perfeito. E na tentativa de neutralizar esses sintomas, vocês se tornam obcecados em corrigir todos os mínimos detalhes. E aí é que está exatamente o perfeccionismo. Oi, Jaque. Tudo bem, querida?
A Valesca, super, hiper, mega exigente comigo mesma, até para provar para mim que sou capaz de ser igual às outras pessoas. Valesca, pare com isso. Desconstrua, esqueça, delete essas frases da sua mente, do seu coração, do seu íntimo, porque você não precisa provar para você nem para os outros de que você é igual às outras pessoas. Você não tem que ser igual às outras pessoas. Pelo contrário, você precisa ser você. Você precisa colocar a sua essência, quem é a verdadeira pessoa. Não fiar os seus padrões ao que os outros dizem para você. E isso que é exatamente entra o quê? É a aceitação. Se você faz as coisas de uma maneira diferente, mas você consegue fazer as coisas de uma maneira diferente, não tem problema nenhum. Ter déficit de atenção não é algo errado, não é uma doença. Vocês não são incapazes porque têm o déficit de atenção, pelo contrário. O Daniel, na última live, ele falou exatamente isso. A gente teria que mudar a sigla do déficit de atenção. E eu concordo plenamente, porque não é um transtorno, é uma característica. É um cérebro que pensa diferente, que faz as coisas de uma maneira diferente. Vocês são únicos nas suas características, nos pontos fortes que vocês têm. Então, deixem de focar nos fracassos, nos insucessos, no que as coisas, nas críticas dos outros. Busquem viver a vida com a essência que vocês têm, com os valores que vocês prezam. Isso é o mais importante. Então, particularmente na minha experiência, e entra realmente a minha experiência, eu como profissional, junto às minhas clientes, desde a época de organização residencial, eu observei que grande parte desenvolve tendências perfeccionistas na tentativa de lidar com o TDAH. E eu acredito sim que vale a pena perguntar se o perfeccionismo é um mecanismo eficaz de enfrentamento. E eu diria que em muitos casos não é. Então, quando o perfeccionismo ele vem de um ponto de vista em que você precisa se esforçar mais para não ter sintomas do TDAH, isso não é eficaz. Por quê? Porque nenhuma quantidade de esforço fará com que o seu TDAH desapareça. É apenas desperdício de energia. Então, vocês lutarem para se consertarem, vocês lutarem para serem iguais aos vizinhos, aos colegas de trabalho, ao que a sua mãe faz, como a sua mãe faz, como o seu pai faz, como o seu irmão é, isso é um desperdício de energia. Buscar se ajustar dessa forma, querendo eliminar os sintomas do TDAH, não vai resolver nada, porque vocês vão morrer com TDAH. Então, o TDAH é sim um transtorno, ele é real, mas vocês precisam fazer a separação. O que é o transtorno e quem são vocês. É fazer essa separação emocional. E o mesmo acontece quando o perfeccionismo é canalizado para algo que não produz nenhum tipo de benefício. Então, assim, se o seu perfeccionismo brota na sua mente, onde você acredita que ser perfeita, precisa ser perfeita em tudo, mesmo em tarefas onde o suficientemente bom é suficiente, eu acho, novamente, que isso é um grande desperdício de energia. Porque você não se contenta com o bom. Você não se contenta com o bastante. Não, tem que ser perfeito. Eu tenho que fazer as coisas de uma maneira perfeita. Isso é um desperdício de energia. Você está perdendo o seu tempo, focando em coisas que realmente não vão te levar a lugar nenhum. Você vai só perder tempo porque você não vai alcançar a perfeição. E qual é a boa notícia para você aprender a se organizar? A boa notícia é que mudanças aparentemente pequenas, vamos lembrar das metas pequenas, quando eu falei no início, que isso é o mais importante,
aparentemente, pequenas metas podem trazer grandes melhoras, grandes resultados na vida de todos vocês. Menos confusão, menos aborrecimentos e maior tranquilidade, porque vocês vão derrubar exatamente esse padrão de alcançar o que é inalcançável, que é exatamente o perfeccionismo. Então, o primeiro passo, que é você se organizando de uma maneira geral, né? Um panorama mais amplo. Então, digamos assim, uma das características de vocês que tem a ver com déficit de atenção são as tomadas de decisões, que é uma função executiva. Então, estabelecer prazos para a tomada de decisões. Então, o que acontece? A maioria dos adultos com TDAH, ele pode passar dias agonizando, sofrendo sobre decisões que outras pessoas tomam em minutos. Vocês passam dias realmente focados, aí entra o hiperfoco, de vocês tomarem uma decisão a respeito de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode acelerar esse processo fazendo o quê? Como é que vocês vão driblar essa característica de vocês? Vocês podem anotar essas dicas que eu estou dando, tá, gente? Ou então depois assistir a live que vai ficar gravada. Vocês podem definir um período de tempo ou um limite de orçamento. Então, vou dar um exemplo assim. Se você estiver escolhendo um carro novo, tá? Se você fala, não, vou comprar um carro novo, como é que você vai tomar essa decisão? Por exemplo, você vai definir um prazo para você tomar a decisão, porque se você não definir um prazo, você não estipular um tempo para essa ação, você vai levar meses se decidindo, você vai levar semanas se decidindo e, principalmente, isso vai ocupar a sua mente e você não consegue avançar, você não consegue mudar de tarefa enquanto você não conclui essa. Você acaba hiperfocando nessa tarefa. Então, estabeleça um prazo, estabeleça um período de tempo ou um limite de orçamento, o quanto você deseja gastar para comprar esse carro novo. E, como é que eu botei aqui? Defina um prazo e faça a melhor escolha possível até essa data. Vamos dar outro exemplo. Se você decidir qual celular ou então qual laptop novo que você vai comprar. Eu conheço uma pessoa, gente, que ela está presente por aí nessa live que está aí. Ela vai levantar a mãozinha dela, porque eu sei que ela vai levantar. Ela levou, meu Deus, semanas, horas, eu não aguentava mais ver tanta página aberta para o melhor laptop que ela tinha que comprar, que ela tinha que comprar o notebook perfeito. Perfeito, ela queria comprar. Então, ela não podia errar na tomada de decisão dela. Ela tinha que acertar qual era o melhor notebook. Então, assim, ela empacou, literalmente. Por quê? Por que ela empacou? Perfeccionismo é o perfeccionismo. E não existe nada perfeito. Entenderam? Não existe nada perfeito. Então, estipule um prazo, estipule um orçamento e quando vocês forem comprar, ignore exatamente qualquer outra opção que fuja dessa. Então, sempre identifiquem o fator mais importante a ser considerado na hora de tomar qualquer decisão. Seja preço, a conveniência, a estética, a praticidade ou qualquer outra coisa. Concentre-se apenas nesse fator ao considerar a sua decisão. Isso que vai facilitar a vida de vocês. Outra coisa, lute contra a tendência de você se comprometer demais. Isso também é outra característica de vocês. Então, para cada novo compromisso que vocês assumam, desista de um antigo. Não sejam impulsivos, porque isso vai levar à desorganização. Vocês acabam criando compromissos além daquilo que vocês podem fazer, vocês acabam dando a mordida maior
e quando vocês vêm, vocês ficam encralacados, porque vocês estão cheios de compromissos e vocês não conseguem gerenciar tudo ao mesmo tempo. Então, a cada compromisso novo que vocês assumam, vocês precisam abandonar outro. Então, digamos assim, se você concorda em se tornar, vamos dizer assim, líder de um grupo de alguma coisa, por exemplo, só que você também já é líder de outro grupo, você tem que escolher qual que você quer ficar. Agora, você não vai conseguir dar conta de duas coisas que demandam tempo, demandam dedicação. Então, você tem que escolher exatamente caso você realmente queira fazer essa mudança. Então, as pessoas com TDAH, elas tendem, sim, a se comprometer demais, totalmente além da conta. Mantenha a sua lista de tarefas, a sua to-do list, de uma maneira enxuta. Não é colocar 50 itens que vocês vão fazer num único dia. O dia tem 24 horas? Sim, o dia tem 24 horas, mas vocês não estão em ação às 24 horas do dia. Então, é criar uma lista com metas realistas, alcançáveis, que vocês de fato consigam fazer, levando em consideração tudo aquilo que vocês fazem durante o dia que precisam fazer. Vocês precisam acordar e tomar café, tomar banho, vocês precisam trabalhar, vocês precisam fazer as refeições nos horários certos, vocês precisam estudar, se estiverem estudando alguma coisa, precisam se exercitar, precisam dormir cedo, porque vocês precisam dormir bem. Então, tudo isso vocês precisam encaixar num único dia, digamos, num dia que leve 12 horas e não 24 horas, ok? Então, mantenha uma lista de tarefas breve, enxuta, usando letras grandes em negrito. Faça uma lista. Então, assim, essa é uma dica muito legal que eu peguei, que é o quê? Vocês conhecem aqueles cartões? Isso tem em fichário, gente, é uma coisa até antiga, porque vocês são muito também de papel, mas quem não for de papel pode usar realmente o digital. Mas assim, vocês podem pegar um cartão desse, tipo cartão de fichário, de consultório, que tem o nome da pessoa. Pega um cartão desse. Cadê? Não tem nada aqui que explique. Então assim, vocês vão pegar um cartão, vocês vão escrever cinco coisas aqui, 5 tarefas que vocês têm, listar o que vocês querem. Quaisquer itens, quaisquer outras coisas adicionais, vocês vão colocar no verso desse cartão. Então, depois de vocês concluírem essas 5 coisas, 5 tarefas que vocês querem concluir, vocês vão consultar a parte de trás do cartão para criar uma nova lista de tarefas e descartar a antiga. Você vai realizar mais, você vai se sentir menos frustrada e vai administrar melhor o seu tempo. Vocês entenderam como é para fazer? É um cartão daqueles que tem de fichário de consultório. Então, vocês escrevam na frente 5 tarefas apenas. Vocês precisam começar essas tarefas e terminar. Quaisquer outras que surjam na mente de vocês, escrevam no verso desse cartão. Uma vez que vocês façam da frente, vocês podem. Aí sim, vocês vão atacar a lista de trás, ok? Outra dica: combata o hiperfoco, que é outra característica de vocês, como eu já falei. Vocês têm o hiperfoco, o microfoco, que são coisas que muitas vezes colocam vocês em apuros. Então, combatendo o hiperfoco, defina um despertador, um timer de cozinha, um alerta no computador, no teu smartphone, ou providencie alguém. Você pode pegar uma pessoa que seja da sua confiança, que não vai te julgar, que entende as suas dificuldades. Você vai combinar com essa pessoa um horário específico para ela lembrar você de determinada tarefa que você precisa fazer. Então, nesse momento que a gente está de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando online, você pode realmente acabar hiperfocando, digamos, no Instagram. Você acaba se perdendo nas mídias sociais e acaba deixando de fazer aquilo que você precisava fazer. Então, combine com essa pessoa
Estipule horários de 15 em 15 minutos, de meia hora. Fulano, me liga, manda uma mensagem, toca o telefone para eu sair daquilo. E aquilo, realmente, no momento que tocar, por favor, não permaneça. É exatamente esse é o momento. Bota um post-it na frente, faça alguma coisa para você sair do hiperfoco. Se tiver alguém em casa, porque isso também é uma coisa muito comum com a criança com TDAH, eu não sei se vocês são assim. Muitas vezes a criança entra no hiperfoco e não basta chamar a criança. Não basta assim, fulano, para de jogar videogame, para de fazer isso. Não vai bastar. Ela precisa do toque, ela precisa ser sacudida para sair desse estado de hiperfoco. Se vocês são assim, se não basta apenas uma pessoa te ligar, combine com alguém de casa para que essa pessoa toque em você e fale, olha, você precisa fazer tal coisa que já está há muito tempo aqui, para ela te tirar desse estado em que você realmente está hiperfocando. Outra dica, use um body double. Eu já falei isso várias vezes para você e essa é uma estratégia excelente para você entrar em ação quando algo é muito chato. Então você tem o seu armário para organizar, você tem a cozinha para organizar, você precisa fazer determinada tarefa que é mega entediante, que é mega chata, em que você não se motiva, que você não consegue prestar atenção, utilize o body double. O que é o body double? É você ter alguém do seu lado, literalmente do seu lado, pode também ser virtual, no momento que a gente está, às vezes não tem o presencial, e essa pessoa ela vai ficar só do seu lado, ela não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Ela vai ficar do seu lado, fazendo qualquer outra coisa, mas ela está dando o suporte, é a presença física dela que faz com que você entre em ação. Então, experimente. Todas as dicas, gente, que eu dou é experimentar. Ah, Cíntia, vai funcionar? Não sei. Você tem que experimentar, você tem que entrar em ação para ver de fato se vai funcionar. E mesmo assim, em determinados momentos pode não funcionar, mas você precisa ter a percepção, exatamente, entrando em ação, testando, até o que você pode modificar. Entendeu, gente? Então, o body double, o que ele faz? Ele cria uma atmosfera onde você se sente mais produtiva. Você está com alguém ali, a Tamara usa muito isso, ela às vezes me pede para ficar com ela dentro do quarto, quando ela quer organizar o quarto dela, que ela está toda meio assim, com preguiça, meio desmotivada para fazer esse tipo de tarefa, e ela chama, mamãe, fica aqui no quarto comigo, então pede para a Juliana também ficar com ela. Então, isso ajuda muito, gente, não desconsidere, é uma dica muito simples, mas funciona muito, então coloque em ação. E, para finalizar, que já está quase acabando, eu peguei 2 áreas da vida de vocês, que geralmente é muito problemática, que é essa parte de organização, tomadas de decisões, como é que vocês vão se organizar, o gerenciamento do tempo, e também peguei a parte das finanças, como é que vocês vão organizar as finanças de vocês. Valesca, eu estou lendo aqui rapidinho, gente, eu fiz meu TCC em 3 dias, parte da escrita, porque eu posterguei até os últimos 3 dias que podia. Eu sempre me pego no microfoco. Nunca havia pensado nisso, já fiz isso várias vezes. Nossa, me identifiquei com o microfoco. Eu entendo vocês, gente. Meu Deus, fiz várias vezes, as pessoas percebem o contrário. É como se a gente só conseguisse realizar tarefas de forma departamentalizada, sim. Então, gente, organizar as finanças, lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu estou dando uma maneira, dicas gerais para que vocês experimentem, lembrem disso, é experimentar e ver o que vai funcionar, o que faz sentido para vocês e o que vocês, ao fazerem, o que vocês podem tornar a estratégia ou a dica, a solução que eu estou dando de uma maneira mais funcional para cada um de vocês. Então, o que vocês podem fazer com relação às finanças? Vocês podem programar uma revisão trimestral, de 3 em 3 meses, vocês vão parar e vocês vão analisar, vocês mesmos, os seus investimentos,
Vocês vão revisar as suas contas bancárias, vão ver os extratos, vão ver a poupança, vão ver os gastos com o cartão de crédito. Eu sou uma pessoa do papel. Eu não gosto de fazer essas coisas digitalmente. Eu tenho uma prima que tudo para ela se resume em planilhas. Tudo dela para organização se resume em planilhas. Eu tenho uma cliente onde os 3 filhos dela têm TDAH, cada um de uma maneira, e a filha mais velha também só funciona com planilha e com listas. Então eu quero que vocês percebam como vocês funcionariam melhor na hora de organizar as finanças. É tendo tudo escrito num papel, separando o que é poupança, o que é investimento, quais são os gastos dos cartões de crédito, ver os extratos bancários, ou se vocês são realmente digitais. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, escrever e a data e a hora para vocês fazerem esse tipo de revisão. Colocar no calendário se torna um compromisso. Isso se chama se planejar, é se organizar para esse tipo de tarefa. Então, sempre é importante estipular uma data, um horário que vocês precisam fazer isso. Se possível, nessa parte de pagamento, coloque tudo online, né? Ainda mais agora que a gente está com dificuldade de ir ao banco, é uma maneira de vocês também desenvolverem esse outro lado, que é o lado digital. Por quê? Eu, Cíntia, tudo bem, eu não tenho TDAH, mas todos os meus pagamentos, tudo que é extrato, eu já faço online pelo celular. Eu tenho o aplicativo do Banco do Brasil, eu tenho o aplicativo da Caixa, então tudo eu faço realmente pelo meu celular. Eu não vou a banco, é dificílimo ir a banco, só quando assim, às vezes quando tem um cliente que quer pagar em dinheiro, geralmente que são as organizações presenciais, aí eu preciso ir ao banco para depositar o dinheiro. Mas fora isso, gente, tudo meu é feito online. Você vai gastar menos tempo indo ao banco, você vai deixar de enfrentar filas, é claro, e tudo mais. Então, é muito mais rápido fazer transações bancárias online, especialmente porque você pode configurar contas recorrentes para serem pagas automaticamente. Aí entra a questão da memória. Muitas vezes vocês deixam de pagar as contas e acabam pagando juros porque vocês não lembram de pagar. Essa é a falta de organização, esse é um dos malefícios, né? Vocês acabam se comprometendo, mas porque vocês não estabelecem uma estratégia para driblar esses sintomas do TDAH, que é o esquecimento e exatamente a dificuldade em se organizar. Se você se sentir intimidada ou confusa em fazer essas coisas sozinha, tipo, eu não tenho a mínima ideia como é que eu vou botar esse aplicativo aqui, não sei baixar, não sei criar uma conta, peça ajuda de alguém, de uma amiga, de um amigo, de um familiar seu que esteja já acostumado a fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, use uma única conta corrente. Por quê? Porque fica muito mais fácil, quanto mais vocês simplificarem a vida de vocês, vocês vão gerenciar melhor aquilo que vocês têm. Então, uma pessoa que tem, assim, várias contas, ela vai se perder muito mais, porque são várias coisas para ela administrar, e isso vai causar problemas para ela. Então, procure ter apenas uma única conta corrente. Se você tiver cheque, mantenha o talão de cheques na bolsa e devolva imediatamente após o uso. Faça suas anotações no canhotinho do cheque, caso você use cheque, ainda tenha isso. Então não deixe de fazer essas anotações exatamente para você ter o controle. E eu ainda vejo mais assim. Se você é uma pessoa que usa muito isso, também débito, e quer ter um controle mais acirrado, pegue um momento do seu dia, no final do dia, para colocar as suas contas, tudo que você fez ao longo do dia. Se você quiser realmente ser mais rigorosa, ter um controle maior, estipule um momento no final do dia para fazer isso. Já acabou a live, gente? Já acabou. Para finalizar, lembre-se,
simplifique. Esse é o mantra de vocês. Simplifique, simplifique, simplifique. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo grande no coração.